Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Elano Maia, aqui no Elano Fla Champions para trazer as informações do jogão de ontem, rapaziada. No Maracanã, mais de 66 mil pessoas no Maracanã lotado e contemplaram, rapaziada, a vitória do Flamengo por 2-0 em cima do Bolívar. E o Flamengo vai para o próximo duelo contra a equipe boliviana lá em La Paz, rapaziada, com uma vantagem de 2-0, claro e evidente, uma vantagem ainda perigosa se tratando de altitude e etc, né? Mas eu quero trazer mais informações sobre o jogo de ontem. Infelizmente tivemos aí a confirmação de duas lesões ontem, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isto nesse vídeo. Pedro e o Gabriel Barbosa, né, são os mais novos aí lesionados desse plantel do Flamengo, que já está aí com duas perdas recentes, né? Se tratando aí de lesão, o Everton Cebolinha, que rompeu aí o tendão de Aquiles, né? E só vai jogar no ano de 2025, e também o Matias Vinha, que está lesionado e vai jogar somente no ano também de 2025. E o Flamengo ontem teve aí duas baixas no elenco, né? O Pedro e também o Gabriel Barbosa, que terminou ali lesionado também, mas eu quero falar sobre esse assunto no decorrer do vídeo, tá certo? Enquanto isso, você pode estar avaliando a possibilidade, rapaziada, de se tornar um apoiador e uma apoiadora deste canal. É fácil, é gratuito e você não vai ser cobrado nenhum centavo por isto, tá certo? A nossa finalidade aqui é de trazer pessoas para fazer parte da família Elano Fla Champions, para que você possa contribuir com a gente com a sua visualização, com o seu like, tá certo? Com o seu comentário. O seu comentário, o seu like, a sua inscrição vale mais do que qualquer superchat, vale mais do que qualquer contribuição extra, entendeu? Então eu conto muito com o seu apoio e com os seus incentivos. Então, debaixo do visor que você está me vendo, você vai localizar um botão preto com o nome inscreva-se. Você toca nele, este botão vai se transformar no botão do sino das notificações. Você vai escolher a opção todas e você receberá a seguinte mensagem: você receberá todas as notificações para vídeos novos e entradas ao vivo através de live. Rapaziada, ontem mais de 66 mil pessoas no Maracanã viram um jogo difícil, claro e evidente. Jogo de Taça Libertadores da América, não existe jogo fácil, é jogo difícil realmente. E o Flamengo ontem aplicou a vitória por 2-0 em cima do Bolívar. Luiz Araújo marcou aos 29 minutos e aos 89 minutos, já no segundo tempo, o Léo Pereira, após aí um tempinho sem marcar, né, sempre ele deixa a sua marca ali em alguns jogos, e ontem novamente o zagueiro voltou a marcar novamente, né? E foi muito importante o Flamengo ter aí saído do Maracanã ontem com a vitória por 2-0 para levar essa vantagem para o jogo lá em La Paz. E o jogo lá em La Paz, rapaziada, vai ser na quinta-feira, dia 22 de agosto, às 21h30, né? Essa partida será lá no estádio Hernando Siles Estádio, né? A altitude a gente já sabe, é mais de 3.000 metros de altura, né? No nível do mar e tudo. E o Flamengo já jogou lá na fase de grupos contra o próprio Bolívar e realmente teve muitas dificuldades, vale salientar, né? Mas o Flamengo, eu acredito, rapaziada, que vai ter que trabalhar com o psicológico, né? Vai ter que trabalhar com a inteligência, vai ter que arrumar a casa para que venha suportar a pressão que vai sofrer lá da equipe do Bolívar na altitude. Eu quero trazer outras informações sobre o nosso Flamengo, rapaziada, mas
eu peço encarecidamente que você possa nos ajudar deixando o seu like, tá certo? É muito importante você deixar o seu like no vídeo, pois é através dele que esse vídeo passa a ser mais divulgado, né, na plataforma, e é essencial para o crescimento deste trabalho, tá certo? O Flamengo, rapaziada, que nessa tarde, a partir das 15 horas, horário de Brasília, se reapresentou no CT Jorge Elal, o CT Ninho do Urubu, e foi aí, no caso, avaliado, né, os jogadores, tanto Pedro quanto Gabriel Barbosa, quanto também o Gerson. E eu vou falar sobre a situação desses jogadores que preocuparam aí a nossa cabeça ontem ainda, né? E eu vou falar sobre o Pedro e o Gabriel Barbosa, né, que estão fora do jogo do Flamengo contra a equipe do Bolívar. Veja provável data de retorno dos atletas, no caso de Pedro e no caso de Gabriel Barbosa. O Flamengo venceu a equipe do Bolívar por 2-0 na quinta-feira, ontem, né? Mas nem tudo foi festa no Maracanã. A nação rubro-negra deixou o estádio tensa por conta das lesões musculares de Pedro e Gabriel Barbosa. Nesta sexta-feira, 16, o clube realizou exames na dupla que confirmaram a ausência no embate de La Paz pela volta das oitavas da Libertadores no dia 22 de agosto. Pedro teve lesão muscular posterior da coxa esquerda e ficará fora de 2 a 3 semanas. Já Gabriel Barbosa machucou a coxa direita e retorna aos gramados em um mês. Portanto, a dupla não joga contra a equipe do Bolívar no jogo da volta lá em La Paz. Botafogo, Bragantino e Corinthians no Brasileirão e ida das quartas de final da Copa do Brasil no fim de agosto. A equipe médica do Flamengo vai trabalhar para colocar pelo menos um dos atacantes à disposição da comissão técnica na segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil, marcada para a semana do dia 11 de setembro. O rubro-negro deu sorte, pois o início do próximo mês o futebol brasileiro para por conta das eliminatórias da Copa do Mundo. Já o embate no mata-mata nacional será conhecido em sorteio na próxima terça-feira, dia 20. Aí, rapaziada, vamos realmente ter que esperar para mais notícias, né, acerca de Pedro e Gabriel Barbosa. O Pedro aí vai ficar umas 3 semanas fora dos gramados, fora de estar à disposição do técnico Tite, né, para atuação, e o Gabriel Barbosa fora aí por um mês, né? E eu vou ler outras matérias aqui. Vamos lá. Também tem notícias sobre a questão do estádio, né? Vamos lá. Rennes aceita pagar a quantia milionária ao Cruzeiro para fechar com Fabrício Bruno do Flamengo. Entenda, como assim o Cruzeiro, né? Até eu também estou interessado em saber, mas vamos lá. Rennes aceita pagar a quantia milionária ao Cruzeiro para fechar com Fabrício Bruno do Flamengo. O Rennes da França deu mais uma prova de que deseja muito a contratação do Fabrício Bruno e tomou uma atitude benéfica ao Flamengo. O rubro-negro teria que repassar um valor da transação para o Cruzeiro e Chapecoense, formadores do zagueiro. No entanto, o time francês decidiu pagar a quantia de solidariedade para avançar na negociação. Soma de 3,7 milhões. Importante ressaltar que o Rennes não aumentou a proposta para o Flamengo, somente irá repassar 625 mil euros, cerca de 3,7 milhões
da negociação por Fabrício Bruno ao Cruzeiro e Chapecoense. Foram os times do zagueiro aos 12 aos 21 anos. Portanto, tem direito a parte do valor envolvido no negócio. Flamengo e Rennes acertaram a questão do valor de solidariedade nesta sexta-feira, de forma verbal. Agora o rubro-negro aguarda esse ajuste e mais a proposta de 14 milhões de euros, cerca de 84,4 milhões no papel, para selar a venda. O mecanismo que é passado aos clubes formadores é de 5% do valor total da negociação. Habitualmente o repasse tem de ser feito pelo vendedor, mas os franceses chegaram ao acordo com o Mengão. E é isso, rapaziada. Notícia aqui sobre o Fabrício Bruno. Realmente as partes estão se acertando e o Fabrício Bruno realmente tem o seu caminho aí definido, né? Realmente vai vestir a camisa do Rennes da França. CBF define data do sorteio da Copa do Brasil. Flamengo conhecerá adversário das quartas de final. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, confirmou a data do sorteio dos confrontos da quarta de final da Copa do Brasil. Será na próxima terça-feira, dia 20, a partir das 15 horas, horário de Brasília, na sede da entidade. O Flamengo está vivo na competição e conhecerá o adversário do mata-mata após eliminar Amazonas e Palmeiras. Times que disputam esta fase das quartas da Copa do Brasil são as seguintes equipes: Flamengo, Vasco, Juventude, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Bahia. Os jogos das quartas de final ainda não têm datas definidas, mas acontecem na última semana de agosto e por volta do dia 11 de setembro, no sistema ida e volta, assim como aconteceu nas oitavas de final da mesma competição. O sorteio não tem divisão de potes, ou seja, qualquer clube pode enfrentar. Desse modo, o clássico Flamengo e Vasco é uma possibilidade. Além disso, a reedição da final de 2023 diante do São Paulo também não está descartada, né, rapaziada? Vamos aguardar para mais informações sobre este sorteio, que realmente antigamente usava-se o chaveamento, né? Mas agora não, agora tem esses sorteios aí que acaba sendo bem diferente, né? Das edições aí passadas. A gente é acostumado com chaveamento, tendo aí que realmente se acostumar com esse novo aí da CBF, né? Flamengo tenta a contratação de lateral ex-Arsenal. Em busca de reforços para o restante da temporada, o Flamengo tem um novo alvo em vista: o Cedric Soares. Aos 32 anos, o lateral direito, que livre no mercado após passagem pelo Arsenal da Inglaterra, interessa ao clube de regatas do Flamengo. De acordo com a informação do jornalista Vene Casagrande, confirmada pela reportagem do Coluna do Fla, as conversas entre o Flamengo e os representantes do lateral português estão em estágio inicial. Vale destacar que depois de 5 temporadas, Cedric Soares deixou o Arsenal e vê com bons olhos uma primeira oportunidade de jogar fora do futebol europeu. Abre aspas aqui, com certeza deve ser a fala do Cedric, né? Vou ser sincero, estou aberto a duas opções, Portugal ou exterior, mas tem de fazer sentido para mim e para os clubes. E isso é muito importante, que ambas as partes queiram realmente a mesma coisa. Quando assim as coisas podem avançar. Caso contrário, não faz sentido, disse o lateral em recente entrevista ao canal 11 de Portugal, rapaziada. E aí, você conhece o Cedric Soares? Eu particularmente, rapaziada, não acompanho o futebol europeu, né? Vejo algumas coisas aí quando já
já é uma Champions League, assim, no máximo isso, né? Mas assim, eu não conheço o Cedric Soares, é um lateral direito de 32 anos. Para as pretensões do Flamengo, eu acredito que seja uma boa, até porque o Flamengo já meio que até concorda, né? De ter um lateral muito jovem, talvez não seja tão eficiente para as pretensões de agora do nosso Flamengo, né? O Flamengo muitas das vezes precisa de mesclar esse time com jogadores experientes, com jogadores que estão ali no meio caminho da sua carreira, e jogadores jovens acabam de certa forma sendo a pretensão aí realmente de negociar para o futebol exterior, né? Do exterior. Então o Flamengo vê aí que o Wesley já é um jogador cotado aí para sair, mas nada foi ainda concluído as negociações. Mas o Flamengo já visa aí uma peça de reposição, e o Cedric Soares é um jogador que vestiu a camisa do Arsenal e com certeza é um jogador que tem experiência e pode somar bastante no nosso Flamengo, né? E aí, você contrataria ou não o Cedric Soares, que já passou aí pelo Arsenal, Fulham, ambos aí da Inglaterra? Você contrataria ou não contrataria o Cedric Soares? Vamos ver aqui outras informações. Vamos lá. Antes do jogo, rapaziada, contra a equipe do Bolívar, né? Jogo lá em La Paz, o Flamengo enfrenta pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, né? 18 de agosto, às 18h30, né? Horário de Brasília, lá no Engenhão, o Botafogo. Com certeza o Flamengo vai usar aí um time alternativo, né? Vamos torcer que o Flamengo nesse embate aí direto, né? O Flamengo tem chance ainda, está vivo, né? No Campeonato Brasileiro, tem muitas chances ainda de conquistar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa acordar e precisa vencer a equipe do Botafogo, né? O Flamengo busca 4 contratações até o fim da janela de transferências. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo pretende reforçar em todos os setores até o fim da janela de transferências. Assim, os dirigentes rubro-negros estarão viajando para concluir os negócios, terão cerca de 15 dias para fechar os nomes. Isso porque o mercado fecha no dia 2 de setembro. Com as lesões aí do Vinha, do Everton Cebolinha, o Flamengo já olha aí com os bons olhos para o mercado a fim de contratar, né, peças de reposição. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Devido ao calendário apertado, as lesões têm sido um calo no pé do Flamengo. Matias Vinha e Everton Cebolinha se machucaram no jogo contra a equipe do Palmeiras no último domingo, dia 11, e estão fora da temporada. Além disso, Pedro deixou o duelo da quinta-feira após sentir dores e preocupa o departamento médico. Dessa forma, o Flamengo pretende agir no mercado e buscar pelos nomes de um lateral para cada posição, além de um novo meia e um atacante que atue pelas pontas. O clube rubro-negro vai à Europa em busca de concretizar alguns nomes no velho continente. Agora, rapaziada, não tem o nome dos 4 aqui, né? Os 4 jogadores. Só fala que o Flamengo pretende contratar 4 jogadores para reforçar o elenco, e realmente está precisando, né, rapaziada? Precisa mostrar e trazer pelo menos aí desses 4 aí, seria interessante trazer pelo menos aí no mínimo 3, né? Para que o Flamengo não venha passar uma janela de transferência batido, né? Até porque o Flamengo tem atuado muito nas últimas janelas de transferências e precisa por demais mesmo, trazer caras novas aí para recompor o elenco que está realmente vamos dizer assim, com baixas, né? Então o Flamengo precisa por demais de mais contratações, e vamos aguardar para o desfecho dessa informação, né, rapaziada?
Mas no mais é isso. Ia falar aqui sobre a questão do estádio, né? O Flamengo tem aí dado um passo muito importante para com relação ao terreno do gasômetro, né? O Flamengo aos poucos aí está com a ideia aí de passar por todos os trâmites necessários, né, para a construção do seu próprio estádio. E eu vou trazer mais informações para que esse vídeo não fique muito longo, tá certo, rapaziada? Inscreva-se, ative o sino das notificações, deixando o seu like, deixando o seu comentário, tá certo, que é muito importante. E claro, rapaziada, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!